Olá, queridos, queridas. Espero que vocês estejam todos bem. Espero que vocês estejam aproveitando. Espero que esteja sendo útil esse material, né, que eu tenho produzido, disponibilizado para vocês. Material voltado para o estudo de tópicos, né, da disciplina de cálculo 1. E, bom, vamos de mais uma videoaula. Dessa vez, eu gostaria de apresentar para vocês a ideia, né, a técnica utilizada para calcularmos a derivada da função seno, né? Caso você esteja assistindo essa videoaula e não tenha visto a live que eu fiz falando sobre trigonometria, eu sugiro que você dê um pause nesse vídeo agora e vá lá até no meu canal do YouTube e procure pela live de número 14, que eu falo sobre trigonometria, eu apresento uma contextualização histórica do desenvolvimento dessa função seno, né, da função que nós chamamos de seno de x, e é legal você ter essa contextualização antes, para não ficar aquela coisa muito mecânica e artificial, sem muito significado, né? Então, sugiro que, se você não assistiu essa live, que você assista antes de assistir essa videoaula, para que você tenha uma contextualização melhor do que a gente está falando quando a gente fala da função seno, tá bom? Mas, como eu tenho falado insistentemente aqui com vocês, né, funções são objetos matemáticos que têm por objetivo principal descrever movimentos, né? E, bom, que tipo de movimentos, então, descreve a função seno, né? Função seno, função cosseno. Então, essas funções, elas são importantíssimas para descrever movimentos que são do tipo periódicos, ou seja, movimentos que apresentam um certo padrão de repetição, como, por exemplo, o movimento de um pêndulo, a propagação de uma onda, né, seja onda eletromagnética, outros tipos de ondas. Então, essas funções trigonométricas, especialmente seno e cosseno, são fundamentais para descrever esse tipo de movimento, né, movimentos que são periódicos, né, que apresentam uma periodicidade. Então, são funções extremamente importantes, extremamente relevantes, e o nosso objetivo aqui é apresentar o cálculo da derivada dessa função, né? Já vimos bastante também que a derivada de uma função calcula, de fato, em cada ponto do seu domínio, a taxa de variação daquele movimento representado por aquela função. Então, quando nós calculamos a derivada da função seno em um ponto x, nós estamos calculando qual é a taxa de variação naquele instante, ou naquele ponto x. Né? Quando a gente faz isso para todo x, a gente obtém o que nós chamamos de função derivada, né? Então, o que nós queremos responder aqui é: quem é a função que dá a derivada da função seno de x? Né? Bom, então vamos lá. A derivada, como já vimos aqui várias vezes, né, ela expressa a taxa de variação instantânea. O que isso significa? Significa considerar as variações médias, ΔF sobre ΔX, f aqui é a função seno de x, e tomar o limite para quando ΔX tende a zero. Quando nós fazemos esse processo de limite, o que era a variação média vira variação instantânea, e a essa variação instantânea nós damos o nome de derivada. Né? Sendo mais específico em expressar aqui essa variação, né, eu relembro que ΔF nada mais é do que f de x mais ΔX menos f de x, né, o instante final aqui seria o x mais ΔX, o instante inicial x, dividido pela variação do tempo, nesse caso aqui, ΔX. Nesse caso, como a função f trata-se da função seno, então nós temos nessa expressão seno de x mais ΔX menos seno de x, tudo isso dividido por ΔX. E aqui está a expressão, como a gente já percebeu isso, né? Essas expressões que dão a derivada são limites que apresentam indeterminação do tipo 0 sobre 0. Quer dizer, se eu trocar ΔX por zero, eu obtenho 0 no numerador e 0 no denominador. O objetivo, então, é fazer manipulações algébricas que nos permitam eliminar essa indeterminação de alguma forma, né? Esse é o nosso objetivo aqui. A pergunta é, como é que a gente pode manipular algebricamente funções trigonométricas? Aqui a gente percebe que
aparece nessa expressão o seno de uma soma, né? A soma aqui no caso, x mais ΔX. Então, a pergunta é, temos condições, conhecemos algum método para calcular seno de uma soma? A resposta é sim, né? Isso inclusive vira música, né? Lá quando a gente aprende, vira poema, né? No meu caso eu aprendi por poema, né? Assim, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Seno A, cosseno B, cosseno A, né? Assim, as formas para a gente memorizar essa fórmula, essa expressão, né? O seno da soma, o seno de A mais B, né? Como a gente fala, são muitas, né? E se, se vocês, né, se deram uma olhadinha lá no conteúdo da live de número 14, no qual eu falei sobre trigonometria, vocês viram que essa fórmula, ela foi já, assim, desenvolvida desde os primórdios do desenvolvimento da trigonometria, lá por volta do século II antes de Cristo, com, com matemáticos gregos importantes, né, Hiparco de Niceia, Ptolomeu um pouquinho depois, né, eles já conheciam essa fórmula, né, também os matemáticos hindus também contribuíram largamente com o desenvolvimento da noção de trigonometria. Aliás, foram os hindus que deram esse nome que deu origem a essa palavra seno, né, uma palavra que na sua raiz mais primitiva significava corda ou meia corda, né, assim que os hindus chamavam essa função. Bom, mas isso foi o que eu falei lá, né? Enfim, aqui o que nós então utilizamos é essa fórmula, né? A fórmula que diz que, nesse caso, seno de x mais ΔX vai ser expresso por seno de x vezes cosseno de ΔX mais seno de ΔX vezes cosseno de x. É o seno de A mais B, nesse caso, A é substituído por x e B é substituído por ΔX, né? Essa é a expressão que a gente encontra. Não esqueçamos de que existe um menos seno de x ao final dessa expressão, que está mantido aqui na linha de baixo para preservarmos a igualdade, né? Ok, agora nessa expressão que nós encontramos, é possível observar que há um termo comum, né, em dois dos três termos desse numerador dessa expressão, né, que é o seno de x. Ele aparece no primeiro termo e ele aparece no terceiro termo. Então eu vou agrupar esses dois termos que apresentam o produto, né, com seno de x, e vou colocar esse seno de x em evidência. Fazendo essa manobra, né, e fazendo essa separação, então esse primeiro com o terceiro termo de um lado e o segundo termo de outro lado, a gente pode reescrever assim, né? Então, só separei, coloquei ali o seno de ΔX vezes cosseno de x dividido por ΔX, numa primeira parcela dessa soma, e na segunda parcela, coloquei o seno de x em evidência, o que sobrou, então, entre parênteses, foi cosseno de ΔX menos 1, né? Tudo isso dividido por ΔX, e agora que eu lembro, né, que x do ponto de vista desse cálculo, ele é fixado, né, o x aqui está fixado, ele não varia. Quem varia nessa expressão, quem varia nesse cálculo de limite é o ΔX. É o ΔX que nós estamos fazendo um processo de limite, mandando o ΔX para zero, para obter o valor dessa expressão, né, em termos de x. Mas então, do ponto de vista desse limite, o x está fixado, né, a variável é ΔX, e, portanto, eu posso ainda usar as propriedades de limite para reescrever essa expressão assim, né? Eu vou inserir o limite para quando ΔX tende a zero apenas nas partes dessa expressão que contém o ΔX, e a gente vai obter, então, na primeira parcela, um limite para quando ΔX tende a zero de seno de ΔX dividido por ΔX, e na outra parcela, tudo isso, né, multiplicado por cosseno de x, mas na outra parcela a gente vai ter um seno de x multiplicando o limite, também quando ΔX tende a zero, de cosseno de ΔX menos 1 dividido por ΔX. Aqui, fundamental lembrar, né, quando nós calculamos aqui seno de ΔX, né, e dividimos por ΔX, ou quando calculamos cosseno de ΔX, esse ΔX, né, quando eu olho para ele dessa forma, eu estou encarando o ΔX como um ângulo, né? E esses cálculos, eles só
são válidos quando nós medimos esse ângulo em radianos, tá bom? A medida que dá sentido a esses cálculos é a medida em radianos. Então, ΔX aqui, olhado como ângulo, é medido em radianos. Tá? E quando a gente mede em radianos, lá no círculo trigonométrico, também mencionamos isso na live 14, né? Nós constatamos que a medida de ΔX, a medida do ângulo ΔX, é a mesma medida do arco determinado por esse ângulo, lá no círculo trigonométrico, né? O círculo de raio 1. Então, é importante lembrar disso, né? E, bom, o objetivo agora, então, para concluirmos o cálculo da derivada da função seno, é calcular esses dois limites. Precisamos descobrir quanto vale o limite de seno de ΔX sobre ΔX e de cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Então, o objetivo agora é descobrirmos, né, o valor desses dois limites. Aqui eu não vou apresentar um cálculo formal desses dois limites, tá bom? Isso pode ser um conteúdo para uma outra videoaula. Eu quero simplesmente apresentar aqui alguns valores, né? Quando a gente vai tomando valores bem pequenos, bem próximos de zero de ΔX, e vou apresentar o que acontece com essas expressões, né? Essas duas expressões que a gente está vendo. Então, por exemplo, quando ΔX é 0,1, olha o que acontece com seno de ΔX sobre ΔX. Ele fica aproximadamente 0,9983, e o cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX fica aproximadamente menos 0,05. Né? Quando ΔX é 0,01, essa expressão que nós obtemos para o seno de ΔX sobre ΔX, né, um 0,99998, e o cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX fica menos 0,005, aproximadamente isso, né? Quando ΔX agora é menor ainda, né, 0,001, essa é a expressão que nós encontramos para o seno de ΔX sobre ΔX, e, né, 0, vários 9 e um 8 no fim, e cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX, aproximadamente menos 0,0005. Né? Bom, a gente percebe aqui que os valores de seno de ΔX sobre ΔX, eles estão ficando muito próximos de 1. Né? Enquanto que os valores de cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX estão, à medida que nós diminuímos ΔX, à medida que nós tornamos ΔX cada vez mais próximo de zero, os valores de cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX estão chegando perto de zero, né? Vai sempre aumentando um zero ali, né? À direita da vírgula. Então, esse número está ficando cada vez mais perto de zero. Bom, mas aqui a gente só está se aproximando pela direita, né, de zero, ou seja, com valores positivos. O que acontece se nos aproximarmos de zero com valores negativos? Então, se por exemplo, eu tomar ΔX igual a menos 0,1, né, se ΔX for menos 0,1, a primeira expressão, seno de ΔX sobre ΔX, a gente percebe que ela não muda, né? A gente coloca esse dado lá na calculadora, a gente vai ver que o valor continua o mesmo. Já o cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX, inverte o sinal, fica positivo. A mesma coisa, se eu fizer menos 0,01, o mesmo vai acontecer aqui, e menos 0,001, mesma coisa. Então, tanto quando eu me aproximo de zero com ΔX, né, pela direita, quanto pela esquerda, o seno de ΔX sobre ΔX se aproxima de 1. E o cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX se aproxima de zero. Né? Então, esses valores, eles apontam, né, eles evidenciam, né, o fato de que o limite de seno de ΔX sobre ΔX, para quando ΔX tende a zero, é 1, e o limite de cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX, para quando ΔX tende a zero, é igual a zero. De novo, não estou calculando formalmente esses limites. Poderíamos fazer isso, e até podemos fazer isso numa outra videoaula. Mas aqui eu estou apenas convencendo, né, vocês de que esses são os valores desse limite. Né? E, de fato, esse limite aqui, ele é um limite importantíssimo, né? Limite de seno de ΔX sobre ΔX, para quando ΔX tende a zero. O valor desse limite é 1, e esse é conhecido como o primeiro limite fundamental. Né? Então, é um resultado importantíssimo
no contexto do cálculo, né? E, bom, se esses, então, são os valores desses dois limites, a gente pode voltar para aquele cálculo que a gente tinha feito, né, no qual a gente concluiu que a derivada, né, f' de x, f aqui é seno, é dada por, né, esse limite, esse primeiro limite vezes o cosseno de x, mais o seno de x vezes o segundo limite. O primeiro limite, seno de ΔX sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, nós constatamos ali, né, e verificamos que esse valor desse limite é 1, portanto, 1 vezes cosseno de x, cosseno de x. Já o segundo limite, nós observamos, né, nos convencemos de que o valor desse limite é, de fato, zero, que, por sua vez, multiplicado por seno de x, nos resulta zero, e, portanto, a conclusão é que a derivada da função seno é nada mais, nada menos que a função cosseno de x. Então, derivada da função seno de x, a função derivada da função seno de x é a função cosseno de x. Analogamente, podemos também utilizar o mesmo procedimento, cálculos muito parecidos, claro, onde nos nossos cálculos apareceu o seno da soma, apareceria cosseno da soma, mas os cálculos seriam os mesmos, e a gente pode constatar, né, que a derivada da função cosseno é não seno, mas menos seno de x, né? Então, portanto, derivada da função seno, cosseno, derivada da função cosseno, menos seno, ok? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado aí, bons estudos para vocês, contem comigo, e até o próximo vídeo.